Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre a circunferência, tá? Então, ele traz aqui, ó, no capítulo 1, definições e relações entre as circunferências. Então, a gente vai abordar os principais tópicos, aquilo que a gente precisa dar um enfoque melhor ou focar mais, entendeu? Dentro desse capítulo. Então, aqui, inicialmente, ele vai trazer uma introdução sobre a questão da forma geométrica e a questão da circunferência, né? Então, ele vai trazer aqui, estudando a circunferência. Ele vai trazer a planificação de um cilindro, resulta em regiões planas e seu contorno. A questão do quê? Da planificação do cilindro implicar nessas duas circunferências. Temos a forma retangular e temos aqui um círculo, digamos assim, né? Uma forma plana circular ou círculo, como ele fala, né? Então, aqui são planificações possíveis para o cilindro. Aí ele vai falar aqui, denomina o que é circunferência? É o conjunto dos pontos do plano que distam igualmente de um mesmo ponto desse plano. O ponto considerado chama-se centro da circunferência, ou seja, existe um centro na circunferência e os pontos que estão ordenados numa mesma distância desse ponto que está central, a junção desses pontos é que forma a circunferência. Então, na figura que ele vai trazer, ele tem um ponto central que é o ponto O. Então, existem vários pontos que são equidistantes, ou seja, estão à mesma distância do ponto O. Tipo, do ponto O até o ponto A, do ponto O até o ponto D, do ponto O até o ponto C, do ponto O até o B, ele possui a mesma distância, são equidistantes. Só que aqui, ó, existe infinitos pontos, vários pontinhos juntinhos, um pertinho do outro, que é justamente a questão que vai formar a circunferência, ok? Então, ele traz aqui, ó, o ponto O é o centro da circunferência. Esse ponto O aqui é o centro da nossa circunferência. E ele vai falar que o segmento AO, BO, CO e DO, isto é, todos os pontos da circunferência têm a mesma distância do ponto O, foi o que eu acabei de falar. Então, isso que vai formar a nossa circunferência. Elementos da circunferência. Quais são os elementos que nós temos dentro de uma circunferência? Qualquer segmento cujas extremidades são o ponto O, e um ponto qualquer da circunferência denomina-se raio, ou seja, OC, OB, OA. Então, esse segmento que parte da extremidade da circunferência e liga até o ponto O, que é o centro, esse elemento se chama raio, né? O raio da circunferência e é representado pela letra R. Também chamamos de raio qualquer segmento congruente a OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OP. Então, todos os segmentos que são congruentes a OA, a gente classifica ele como raio, representado pela letra R, o raio da circunferência. Qualquer segmento cujas extremidades são pontos da circunferência denomina-se corda, ou seja, se lembra que o raio é uma extremidade da circunferência e o centro. A corda não, a corda é duas extremidades da circunferência. Então, nós temos aqui, ó, AB. A está na circunferência, B também está na circunferência, então é uma corda. EF, E está na extremidade da circunferência e F também. Então na circunferência é uma corda. C está na circunferência e D também é outra extremidade da circunferência. O segmento CD é uma corda. Então, vamos lá. Temos duas extremidades, na circunferência é a corda. Temos uma extremidade na circunferência e a outra é o centro dela, temos o raio, ok? Então, já vimos dois elementos, raio e a corda. Aí, ele traz aqui uma informação importante. A corda que passa pelo centro da circunferência é chamada diâmetro, que é justamente aqui, essa corda, ó. Ela passa, tem as duas extremidades, vamos dizer aqui, ó. Ela está aqui no ponto A e aqui está no ponto B. Na circunferência, extremidades da circunferência. E ela passa pelo centro, ou seja, ela corta aqui o ponto O, passa pelo centro. Essa corda, ela tem um nome específico, a gente chama ela de diâmetro. E por que ela é importante? Porque o diâmetro ele é o dobro do valor do raio, ok? Então, se o diâmetro de uma circunferência é 20, o raio é a metade, 10, ok?
Ou então, se o raio de uma circunferência é 4, o diâmetro vai ser o dobro, 8. Tem essa relação, ok? Então, ele fala, ó, o diâmetro é sempre a corda maior e sua medida é igual a 2 vezes a medida do raio, ou seja, o diâmetro, ele é o dobro do raio, ele é 2 vezes maior do que o raio, ok? Então, o diâmetro é 2 vezes maior do que o raio, tanto que ele tem essa denotação aqui, ó, D é igual a 2R, ou seja, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Em uma circunferência, qualquer ponto P, cuja distância ao centro é menor que o raio, se denomina ponto interno, a circunferência. O conjunto dos pontos internos é chamado de região interna ou interior. Além dessa característica, qualquer ponto Q, cuja distância ao centro é maior que o raio, se denomina ponto externo, e o conjunto dos pontos externos é a região externa ou exterior. E a circunferência, na figura ao lado, o ponto P pertence à região interna e o ponto Q pertence à região externa da circunferência, ou seja, ele está só denotando. Dentro de uma circunferência, se o ponto estiver dentro da circunferência, é um ponto que está na região interna. Se ele estiver fora, é um ponto que está na região externa a essa circunferência. Então, ele traz aqui o ponto P, é um ponto interno, e o ponto Q é um ponto externo. A reunião da circunferência e a sua região interna denomina-se círculo, ok? O círculo é, portanto, a superfície limitada pela circunferência, ou seja, o círculo é isso aqui, ó, essa superfície que é limitada pela circunferência. A bordazinha preta é a circunferência e essa região todinha aqui a gente chama de quê? De círculo, ok? Então, é a região delimitada pela circunferência, que é essa bordazinha aqui em preto. O raio, o centro e o diâmetro da circunferência são também raio, centro e diâmetro do círculo, ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui a atividade que será direcionada para vocês. Vamos para o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é a bordazinha, tá? Eu tenho que calcular a questão dessa bordazinha. Quanto vai ser seu comprimento, em metro, em centímetro, em decímetro, enfim. Ela mede um valor. E para mim saber qual é esse comprimento, eu preciso utilizar uma fórmula. A fórmula do comprimento da circunferência. E tia, qual é essa fórmula? Essa fórmula se encontra bem aqui, ó. A fórmula da circunferência. 2πr. O comprimento da circunferência é 2πr. 2 é o próprio número, π 3,14 e r representa o raio que a questão vai dar. Tipo, se ela falar assim, o raio mede 15, então aqui no lugar do r eu vou colocar 15. Se ela fala assim, o raio mede 8 centímetros, então aqui no lugar do r eu vou colocar o número 8. E depois multiplica-se tudo. 2 vezes 3,14 e o resultado multiplica pelo valor que o raio vai ser atribuído à questão, porque a gente sabe que o valor do raio muda. 2 vai ser 2. Π sempre será 3,14 aproximadamente. E R vai ser o valor do raio que a questão vai trazer. Então, quero calcular o comprimento de uma circunferência, utiliza essa fórmula. Qual a fórmula? O comprimento da circunferência é igual a 2πr. Bem simples. 2πr. 2 vai ser o próprio 2π. 3,14 e R, o valor do raio da circunferência. Para mim saber a área do círculo, a gente utiliza outra fórmula. Qual é essa outra fórmula? Para mim saber a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Também, gente, bem simples. Quero saber a área do círculo. πr ao quadrado. Qual é o valor de π? 3,14. E você vai multiplicar por quem? Pelo valor do raio ao quadrado. Vamos supor que tem uma circunferência, né, que o raio é igual a 8 centímetros ou igual a 5 centímetros. Então, fica π, 3,14, igual r ao quadrado. Se o raio é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. E você resolve essa expressãozinha simples
Lembrando que primeiro eu faço potência, 5 ao quadrado, 25, e depois eu pego 25 e multiplicaria por 3,14, ok? Então, só relembrando, comprimento da circunferência, comprimento é 2πr. E a área do círculo, πr ao quadrado, ok? Essas são duas fórmulas simples e básicas para a gente poder aprender, ok? Vamos prosseguir. Nesse capítulo, vocês vão ver que é bem tranquilo, tem um colocando em prática aqui, mais atividades direcionadas para vocês. Posições entre uma reta e uma circunferência, tá? Então, a gente viu o que é uma circunferência, quais são os seus elementos, como se calcula o comprimento da circunferência e qual a fórmula que a gente utiliza para calcular a área do círculo, ok? Agora, a gente vai ver a posições entre uma reta e uma circunferência, ok? Deixa eu ver aqui, vou passar. Vamos para a próxima página para ver a questão desse conteúdo. Deixa eu só subir aqui para a gente ver esse último tópico. Posições relativas de uma reta. Vamos lá. Com relação à circunferência, uma reta pode ocupar as seguintes posições. Então, qual é a primeira posição? Secante. A reta e a circunferência têm 2 pontos em comum. Então, primeira posição de uma circunferência e uma reta, quando ela é secante, ou seja, quando essa reta aqui, ó, tem a reta R, ela toca em 2 pontos na circunferência. Ó, consegue identificar? Ela passou, tocou aqui no ponto B. Aí ela continuou passando e tocou aqui no ponto A. Então, quando essa reta, ela passa pela circunferência e toca em 2 pontos, no caso a reta R, a gente diz que essa posição da reta é o quê? Uma reta secante, pois ela toca em 2 pontos da circunferência. Ok? Aí ele vai trazer aqui as informações. O ponto D é o ponto médio da corda B, ou seja, é o ponto médio, ou seja, o centro que parte em 2 partes iguais. Ou seja, AD é congruente a DB. AD é congruente a DB. Isso daqui, ó. AD é igual a BD, ok? São iguais essa parte. Observa-se que neste caso, a distância do centro à reta é menor que o raio. OD é menor que OB. Porque o raio não é até a extremidade, então aqui é menor. Se fosse do O até que um ponto bem aqui, ó, aí seria o raio. Mas se a gente analisar, o dele está mais para cá, ele é um ponto interno. Se ele é um ponto interno, logo esse segmento aqui, ó, de O, do ponto O até o ponto D, ele é menor do que o raio. É isso que ele está querendo dizer. Reta exterior. A gente viu a reta secante, agora a gente vai ver a reta exterior. A reta e a circunferência não tem nenhum ponto em comum. Ou seja, como o próprio nome diz, reta exterior. Ela está na parte externa, na parte de fora da circunferência. Se ela está na parte de fora, elas não vão ter nada em comum. Então, nós temos a circunferência aqui e a reta R, ó, ela está passando bem aqui, ó, distante da circunferência. Ela não toca em nenhuma extremidade dela. Então, é a reta exterior. Observa-se que, neste caso, a distância do centro à reta é maior do que o raio. Sim. Ó, o raio, né, é do ponto O até o ponto A. Ok, isso é o raio. Só que se eu for ligar o ponto O até algum ponto dessa reta, que aqui foi o ponto D, a gente percebe, ó, que ultrapassa aqui, ó, essa parte. Então, a distância da reta até o centro é maior do que o raio. Na secante vai ser menor, porque o ponto é interno, ó. A reta passa dentro, então o ponto está interno, ó, é menor do que o raio. Na externa vai ser o contrário, a distância vai ser maior do que o raio. Ok?
Vamos lá. Reta tangente. A reta e a circunferência têm somente um ponto em comum. Ou seja, tá aqui, ó, pontinho em comum. A reta tangente, ela toca somente uma extremidade dessa circunferência, só tem um ponto em comum. O ponto A é denominado ponto de contato ou ponto de tangência. Observa-se que neste caso a distância do centro à reta é congruente ao raio, ou seja, como toca somente em um ponto, mesmo em cima dessa extremidade, a distância do raio será igual. Ó. O segmento OA é igual ao raio, são congruentes, é a mesma coisa. Ok? Então, na secante é menor, na externa é maior a distância e na reta tangente é exatamente igual, é congruente, tá? Isso é importante para quando a gente for resolver as questões. Então, aqui, o ponto A vai ser congruente, né? O OD vai ser congruente ao OA, ou seja, será igual ao raio. Aqui ele vai trazer a questão das propriedades da tangente. Qual é? Em uma circunferência, toda tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Então, ou seja, esse segmento R aqui, ó, ele é perpendicular à reta T no ponto A, ok? Então, propriedades que é bem interessante a gente saber as propriedades para poder fazer as resoluções das questões. Então, na reta tangente, né, esse segmento R, ele vai ser perpendicular à reta T no ponto A, ok? Posições relativas de duas circunferências. Então, meus amores, nosso último tópico que fala sobre posições relativas de duas circunferências. A gente viu de uma reta e uma circunferência, agora vamos ver de duas circunferências. Considere as seguintes medidas. D é a distância entre os centros O1 e O2, ou seja, o centro da circunferência 1 e o centro da circunferência 2. R1 é a medida do raio da circunferência de centro O1, ou seja, o R1 é o raio da primeira circunferência e o R2 é o raio da segunda circunferência. Usaremos essas medidas nas posições relativas de duas circunferências, que podem ser secantes, não secantes, tangentes ou concêntricas, tá? Secantes, não secantes, tangentes ou concêntricas. Secantes, quando tem dois pontos em comum. Então, a gente vira aqui, ó. Circunferência 1 e circunferência 2. Nós temos aqui as duas retas secantes. Por quê? Porque a gente vai ter dois pontos em comum, que elas se intersectam bem aqui, ó. Elas se tocam no ponto A e elas se tocam no ponto B. Como se tivesse assim, ó. Se toca aqui e se cruzam bem aqui, ponto A e ponto B. Então, aqui nós temos a medida do raio 1, da circunferência 1, a medida do raio 2 e aqui é a distância dos dois centros, ok? Do centro da primeira circunferência para o centro da segunda circunferência. Aí ele traz aqui, ó, R1 menos R2 é menor que a distância, que é menor do que o raio 1 mais o raio 2. Ou seja, a distância, essa distância aqui, ó, ela vai estar compreendida. Ela é maior que a diferença dos dois raios, ok? Mas ela é menor do que a soma dos dois raios, ok? É como se fosse assim, se aqui fosse, esse R1 fosse 5 e aqui fosse 3, exemplo. Então, aqui, ó, R1 e R2. R1 é 5, menos o R2 é 3, menor que a distância, menor que. O R1 é 5, mais o R2 que é 3. Então, 5 menos 3, 2, menor que a distância, menor que 5 mais 3, 8. Eu atribuí, tá? Eu atribuí que o R1 é 5 e o R2 é 3, o raio. É 5 centímetros e aqui é 3 centímetros. Foi eu que atribuí. Ou seja, quer dizer o quê? Que a distância é maior do que 2, mas ela é menor do que 8. Aqui, a distância entre os dois centros, ok? São somente denotações, tá, gente? É como se fosse figuras de linguagens matemáticas para a gente poder compreender algumas relações dentro dessas posições das circunferências, tá? Então, aqui, tangente, tá? Ou secantes, perdão.
Tangentes, quando tem apenas um ponto em comum. Então, vocês conseguem entender aqui, ó, tem essa questão aqui, ó. Só tem um pontinho em comum. Vocês vão me perdoar por essas circunferências perfeitas. Então, aqui, ó, só tem esse pontinho em comum. Tem essas duas posições e aqui também tem uma quando está dentro da outra. Na parte interna, que também vai ter só esse pontinho em comum. Então, a mesma coisa, D é a distância entre os dois centros. D é a distância entre os dois centros. Externas, a distância será igual ao raio, o valor do raio 1, da circunferência 1, mais o valor do raio da segunda circunferência. E a interna será a subtração do valor dos dois raios. Ok? Aí aqui ele traz, ó. Vocês vão ver que é bem tranquilo essa questão das posições, tá? Quando se trata de duas circunferências. Os dois centros e o ponto de tangência são sempre colineares. Ou seja, estão na mesma reta. A externa, quando é externo, a distância é maior do que a soma dos dois raios. E quando ela é interna, a distância entre os dois centros é menor do que a subtração dos dois raios. Não secantes ou não tangentes, quando não tem pontos em comum. Concêntricas, quando tem o mesmo centro, ok? Então, assim, essa parte foi mais teórica. Quando a gente for para praticar as questões, tanto nas aulas online como nas gravações do vídeo, né, na correção das atividades, a gente vai ver a aplicação dessas partes dentro e a importância delas também, dessa parte teórica, na hora que a gente for resolver as questões, ok? Então, assim, no mais, o conteúdo é isso. As dúvidas vão surgindo em relação ao conteúdo, em relação à teórica, a parte teórica, junto com as resoluções das atividades, a gente vai se falando e vai resolvendo as dúvidas, tá? No mais é isso, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.